minha amiga. Perfeito. Gente, boa noite. Hoje nós estamos aqui numa noite, eu falo assim, especialíssima, porque nós estamos recebendo aqui o doutor Marcos Vichiesi e a nossa colega a doutora Vanessa Berti Temporini Bastianon, para uma conversa assim, eu falo assim, alto astral e com perspectivas de muito trabalho, muita oportunidade para a advocacia, sobre planejamento previdenciário. Eu saúdo a todos que estão aqui presentes e gostaria de deixar aqui a minha saudação à nossa diretoria da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a sede, mas nós somos compostos por 5 subsedes, Serrana, Jardinópolis, São Simão, Santa Rosa e Cravinhos. E Luiz Antônio também, que faz parte da comarca de São Simão. Eu estou falando aqui, meu nome é Camila Ghiseline Carriere, eu sou a presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB de Ribeirão Preto, mas a minha sede de atuação é Santa Rosa de Viterbo, onde eu sou felicíssima e quero agradecer a minha diretoria, porque reconhece o advogado, a advogada mulher de subsede e põe a gente para trabalhar. Quero agradecer aqui na pessoa do nosso presidente, doutor Luiz Vicente, pessoa assim, eu falo especialíssima, ele constrói pontes, ele abre portas e ele fala, bora trabalhar, quer fazer evento, vamos deixar a advocacia. Doutor Cláudio Moretti, meu colega, boa noite. Nossa, que satisfação te ver, doutor. Obrigado. E quero cumprimentar todos aqui que estão aqui. Doutor Luiz Vicente, que sempre fomentou o estudo do advogado, ele é professor universitário e ele entende que a gente tem que estar cada vez mais especializado e por isso que ele constrói pontes e abre portas. Quero também deixar o agradecimento aqui para o nosso presidente da comissão de eventos, o doutor Geia, que super favorece os nossos encontros e os nossos estudos, tá? Quero saudar também a OAB-SP, na pessoa do excelentíssimo doutor Caio, advogado do interior, que entende das nossas necessidades, e falo mais, vou deixar registrado aqui nesse vídeo, quando a gente estava na época do presencial, os eventos, eles não eram só promovidos na sede Ribeirão Preto, mas eram sim, aqui em Santa Rosa nós estamos a 70 quilômetros de distância e eles eram favorecidos, seja pela OAB São Paulo, seja pela OAB Ribeirão Preto. Então, são pessoas que favorecem o nosso estudo. Agora, eu vou fazer a apresentação, para quem não conhece, acho difícil, mas para quem não conhece, eu vou apresentar o professor Marcos Vichiesi, uma pessoa querida, a gente segue ele nas redes sociais, sempre cheio de conhecimento. Ele é sócio-diretor da Vichiesi Educação, ele é advogado, coordenador da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santo Amaro. Ai, saudações a Santo Amaro, minha raiz está aí. Ex-servidor do INSS concursado por 11 anos, ex-membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, coordenador da Comissão de Direito Empresarial Previdenciário da OAB Santo Amaro, ex-coordenador adjunto, nossa, é um currículo longo, da Comissão de Marketing Jurídico da OAB São Paulo. Não, é cheio de conhecimento, professor de várias pós-graduações do nosso Brasil, em instituições reconhecidíssimas. Ele é especialista em processo civil, direito tributário pela PUC São Paulo, direito tributário pela PUC Minas, direito do trabalho e processo do trabalho pelo Damásio, e Seguridade Social e MBA em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale. Já a doutora Vanessa, que é nossa, eu falo nossa conterrânea porque ela é advogada em Ribeirão Preto. Ela é formada, graduada
pela UNAERP e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela FAAP. E hoje ela é mestranda na Universidade de Lomas de Zamora, em Buenos Aires, Argentina. Então, vocês estamos acá com um imenso prazer de receber esses colegas para conversar sobre planejamento previdenciário. Vocês têm a organização de vocês, eu não sei para quem que eu passo a palavra, eu devia ter perguntado, mas o papo estava ótimo antes. Eu não perguntei, eu vou passar a bola para vocês, porque eu sei que a gente está em excelentes mãos. Gente, boa noite. Palavra passada aí. Doutora Vanessa, quer fazer alguma observação? Opa! Não, pode começar, doutor. Não, pode colocar suas palavras aí. Na sequência, eu já começo. Tá certo. Eu quero agradecer, primeiramente, a doutora Camila por ter convidado, né, e ter dado essa oportunidade de estar participando na matéria de direito previdenciário, nessa palestra tão importante, com o doutor Marcos, e do doutor Marcos Bichese ter aceitado esse convite. É uma grande honra estar aqui com esse professor que hoje em dia é um destaque no direito previdenciário. E nós hoje, né, pessoal, também queria falar, agradecer aos doutores que estão aqui presentes, né, ao doutor, acho que o presidente da OAB se encontra, o doutor João Vicente, não? Doutor Luiz Vicente, espera aí que eu não estou vendo os participantes, eu creio que não, mas ele costuma entrar, às vezes ele entra no meio, tá? No momento, tá, eu quero agradecê-lo também, o doutor Geia, que acredito que seja ele que também está promovendo todos esses eventos agora, né? Sim. Eu agradeço também ao doutor Geia. E hoje o nosso assunto é sobre o planejamento previdenciário, a importância de um planejamento previdenciário para um cliente e o porquê que nós estamos fazendo essa palestra hoje, por que nós escolhemos esse tema, né? O segredo do planejamento previdenciário, atualmente, está em apresentar soluções para o cliente, e a melhor delas é a vantagem financeira. E o planejamento nada mais é que um estudo do patrimônio previdenciário do meu cliente. Antigamente, né, doutor, antes do meu menu INSS, nós simulávamos para o cliente, fazia o cálculo, via qual era o benefício que ele conseguiria se aposentar. E, atualmente, hoje, eles conseguem entrar no meu menu INSS e lá já tem a simulação de aposentadoria e tudo mais. Porém, eles não sabem o que vem por trás disso, né? Não é tão simples assim, porque muitas vezes tem que fazer retificações de CNIS, né? E aí uma abordagem toda no patrimônio dele, previdenciário de todos os recolhimentos que ele fez. E agora eu passo a palavra para o doutor Marcos, né, para abrir esse assunto e iniciar essa palestra. Primeiramente, muito obrigado ao AB Ribeirão Preto, da figura da doutora Camila e da doutora Vanessa, pelo convite, a todos que estão acompanhando, ao Paulo aí que está no apoio aí do Cultura e Eventos, nos auxiliando. E esse tema, para mim, é muito interessante, eu gosto bastante, porque é o tema que hoje que eu mais faço dentro do escritório. Eu vou começar já falando o quê? De honorários. Nós temos uma prática na advocacia previdenciária que boa parte dos contratos são firmados o quê? São firmados pelo êxito. Se der certo, você recebe. Se não der certo, você vai trabalhar e não vai receber nada. O planejamento previdenciário e a análise previdenciária, que eu vou explicar a diferença dos dois na sequência, são procedimentos consultivos que você recebe pela prestação do serviço. Ali, toda vez que você realiza uma análise previdenciária ou um planejamento previdenciário, você vai emitir um parecer. Um parecer, via de regra, é o quê? É um ato opinativo. Com base nos elementos que você levantou daquele segurado, da vida contributiva dele, das informações que ele passou e por aí vai, você vai emitir um parecer. E eu costumo dizer que tanto a análise previdenciária como o planejamento previdenciário são serviços de giro rápido. Do momento que o cliente entregou toda a documentação para você, que seja de maneira eletrônica, que seja de maneira presencial,
Normalmente, em uma semana, você já concluiu o trabalho, já fez uma consulta com esse cliente para entregar esse parecer e tirar eventuais dúvidas e já recebeu esse valor. Diferente, por exemplo, de quando você faz um requerimento, via de regra, de um benefício previdenciário, ou quando você, por exemplo, ingressa com uma ação na justiça, que, via de regra, por volta de 95% dos procedimentos na área previdenciária são pelo êxito. Aquilo que eu comentei antes. Foi lá, ganhou, leva uma porcentagem. Não ganhou, não leva nada. Então, vou começar aqui já explicando a diferença sobre análise previdenciária e planejamento previdenciário. Vamos lá. Imagino que boa parte, né, se não todos, são advogados inscritos na OAB São Paulo, dentro do estado de São Paulo, né? Aqui dentro do estado de São Paulo, na tabela da OAB, nós passamos a ter, desde do meio do ano passado, o serviço de planejamento previdenciário na tabela. A tabela da OAB São Paulo coloca como valor mínimo 2.600 e uns quebradinhos aí, arredondando 2.700, valor mínimo para a realização do planejamento previdenciário. Porém, o planejamento previdenciário é o quê? É o serviço mais completo que há. Às vezes, o seu cliente ele está buscando uma análise previdenciária que, obviamente, você pode cobrar um valor menor, porque não tem todo aquele procedimento do planejamento previdenciário. Lembrando que os 2.600 e quebradinho que eu comentei são valores mínimos que você pode aplicar, que a tabela permite. Se você, por exemplo, tiver condições, se a sua clientela aceitar pagar mais, você faz um trabalho bacana, você pode cobrar valores superiores, sim, a 2.600 e uns quebradinhos aí para planejamento previdenciário. Vamos lá. Todo planejamento previdenciário tem dentro uma análise previdenciária. Então, a análise é o quê? É o menor, o planejamento é o maior, né? O planejamento, já comentei, o planejamento previdenciário é mais completo que a análise. Vamos lá. O que é necessário para você realizar tanto, no primeiro momento, serve para os dois aqui, tanto uma análise previdenciária como um planejamento previdenciário. Primeira coisa, pedir para o seu cliente o extrato do CNIS. Marcos, estou começando na área previdenciária. O que é esse CNIS? Que eu lendo aqui nem é CNIS, é CNIS. Se a gente ler aqui bem no sentido literal, é CNIS, né? O que é esse tal de CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Via de regra, tudo que o cliente tem ali de contribuições perante a Previdência, daqui a pouco eu trago algumas exceções, né? Mas, via de regra, tudo que ele tem de contribuições perante a Previdência Social vão parar nesse CNIS. Como é que o cliente acessa esse CNIS? Ele vai entrar no site meu.inss.gov.br, meu.inss.gov.br, e aí ele vai fazer o quê? Se for o primeiro acesso dele, ele faz um cadastro, tem que responder ali algumas perguntas, ou, dependendo do caso, colocar a foto dele ali para ver se ele é ele mesmo, e aí ele tem o login e senha. Se ele já acessou alguma vez, é só entrar com o login dele, que é o número do CPF, e a senha que ele cadastrou. Entrando nesse portal Meu INSS, com login e senha, o que ele vai fazer? Ele vai extrair esse CNIS. Ele vai retirar esse extrato do CNIS. Lá no site Meu INSS, quando você pergunta, quando você tenta retirar esse extrato, ele pergunta se você quer o básico ou se você quer o completo. Via de regra, o quê? Para trabalhar tanto com a análise previdenciária como com o planejamento previdenciário, você precisa do CNIS completo. Vamos lá, vamos começar agora a falar um pouquinho de CNIS aqui, e que isso vai impactar numa análise ou num planejamento previdenciário. Vamos lá. O CNIS tem tudo, toda a vida laboral, toda a vida contributiva do segurado? Não necessariamente. Vamos lá. Tudo a partir de 1975, via de regra, como empregado, tudo que o segurado tem na categoria de empregado, aquele seletista, né? A partir de 75, via de regra, tem que constar no CNIS. Marcos, o meu cliente aqui, o segurado, ele trabalhou em outra categoria.
Ele foi empresário, ele foi autônomo, ele foi empregado doméstico, ele foi contribuinte em dobro. Vamos lá. Por que eu falei empresário autônomo? Hoje, essas duas categorias estão dentro de uma única categoria, desde 99, na verdade, né? Que é a categoria de contribuinte individual. Mas lá atrás eram duas categorias autônomas, né? A categoria de empresário e a categoria de autônomo. Qualquer empresário, Marcos? Não. Para fins previdenciários, só é considerado empresário, ou seja, segurado obrigatório da Previdência Social. O que é segurado obrigatório? É aquele que precisa contribuir com a Previdência Social. Quem é considerado empresário? Aquele que é sócio administrador, ou lá atrás, sócio gerente de uma empresa, ou pode ter as duas características que eu vou comentar, ou só uma delas, né? Ou retira pro labore. Ele pode constar no contrato social como sócio administrador ou sócio gerente e pode ter também retirada de pro labore. Se ele tiver pelo menos uma dessas duas características, ele é considerado como empresário para fins previdenciários. O que é pro labore, Marcos? É pelo trabalho. Nós temos pessoas que são sócias de empresas, que são sócias cotistas. Ela tem uma cota, é um investidor que só retira o quê? Lucro. Esse não é empresário para fins previdenciários. Para fins previdenciários é aquele que ou administra ou faz a gestão da empresa ou retira pro labore. O pro labore, até via de regra, é a remuneração desse empresário pelo trabalho que ele realiza, pelo trabalho que ele realiza. Então, para empresários autônomos, empregado doméstico e contribuinte em dobro, já explico na sequência o que é contribuinte em dobro, para essas quatro categorias, só aparecem as contribuições no CNIS a partir de janeiro de 85, 10 anos depois, janeiro de 85. Tem condições de verificar se essa pessoa tem contribuições anteriores? Sim. O INSS tem internamente, no CNIS que só o servidor acessa, algo chamado microfichas. O que são essas microfichas? São contribuições realizadas pelo empresário, pelo autônomo, pelo empregado doméstico ou pelo contribuinte em dobro, que o INSS fez o quê? Digitalizou essas contribuições ou essas planilhas com contribuições, mas ele não jogou dentro da base do CNIS. Então, o servidor, no CNIS dele, que ele tem acesso, ele consegue puxar essas microfichas. O cidadão comum não consegue. O que tem nessas microfichas, Marcos? Qual o período? A partir de abril de 73, podem existir microfichas para empregado doméstico. A partir de setembro de 73, podem existir microfichas para as outras categorias, para empresário, para o autônomo e para o empregado doméstico. Existem microfichas de empregados? Não. Empregado já desde 75 aparece no CNIS. Marcos, eu estava visitando ali o CNIS de um cliente e vi que aparecia desde 68. O que acontece? Alguém incluiu manualmente, né? Levou os documentos e incluíram aquilo. Eu já, até na época que eu era servidor, hoje, como advogado, não peguei nenhum caso com períodos de empregado anteriores a 75. Mas enquanto eu era servidor, eu cheguei a me deparar no CNIS com períodos de 60 e pouco, 70 como empregado, que a pessoa levou a documentação, pediu um outro benefício e acabaram alimentando a base do CNIS com esse período. Mas, via de regra, empregado a partir de 75, as outras categorias a partir de 85, e é possível pedir para o INSS verificar se há microfichas a partir de 73. O que é o tal do contribuinte em dobro, Marcos? É o antigo facultativo, antes da Lei 8.213 e da Lei 8.212, Lei 8.213 de 91, Lei do Plano de Benefícios, Lei 8.212 de 91, as duas são do mesmo dia, Lei do Custeio da Seguridade Social. A partir dessas duas leis, nós passamos a ter a categoria de facultativo. Antes dessas duas leis, existia a categoria do contribuinte em dobro. Por que esse nome? Porque ele pagava em dobro.
a alíquota era dobrada. Porque, vamos lá, um empregado tem a alíquota que é paga, a contribuição patronal, que é paga pela empresa, e tem a parte do empregado. O contribuinte em dobro, não. Né? Ele pagava em dobro, e o facultativo, se a gente analisar a alíquota de 20%, é mais ou menos ali, eles estão incluindo a parte que seria patronal, entre aspas. Isso não está em lei nenhuma, mas pela alíquota a gente percebe que há isso. Então, a primeira coisa é o quê? Pedir para o cliente o CNIS. De preferência, o quê? De maneira eletrônica, que ele envie para vocês num arquivo PDF. Por quê? É interessante, não estou fazendo propaganda de nenhum sistema de cálculos aqui, mas vai ajudar muito a vida de vocês utilizar sistemas de cálculos. E os principais que nós temos no mercado, eles fazem a leitura do arquivo em PDF. Então, se o cliente já mandou aquele arquivo original que ele extraiu do portal Meu INSS em PDF, isso já facilita a vida de vocês. Não dá para confiar cegamente nos sistemas de cálculos. Tem coisas ali que você precisa fazer o acerto manualmente, por aí vai. Vamos lá. Peguei o extrato do CNIS do meu cliente. Marcos, eu percebi que do lado dos vínculos, de alguns deles pelo menos, ou da remuneração, aparece uma sigla. Aparece ali alguma sigla específica, PEXT, por exemplo, que é uma peste, na verdade, né? Que é o período extemporâneo. Significa que a empresa fez o registro daquele período com um atraso significativo. Hoje, um atraso superior a 5 meses. No passado, superior a 120 dias. Então, o que acontece? O INSS desconfia daquele período. E aí o segurado vai ter que ter outros documentos para arrumar aquilo no sistema. Outras situações que acontecem com muita frequência quando a gente analisa ali a vida laboral e contributiva de um segurado através de uma análise previdenciária ou de um planejamento previdenciário. PREC menor min. O que é esse PREC menor min? Significa que naquele determinado mês o segurado realizou contribuições abaixo do salário mínimo. E se ele quiser que aquele mês seja contabilizado, ele será obrigado o quê? A complementar aquela contribuição para que alcance o valor do salário mínimo. Então, resumindo aqui, as siglas que aparecem ao lado da remuneração ou ao lado do vínculo lá no CNIS, elas podem ter um efeito positivo, negativo ou neutro. Eu trouxe 2 casos de efeitos negativos, que o segurado vai ter que ter o quê? Ou complementar as contribuições ou apresentar outros documentos. Nós temos alguns que são neutros. Como assim, Marcos, neutro? Por exemplo, tem um indicador chamado IEAN, I de igreja, E de escola, A de avião, N de navio. O que significa esse IEAN? A partir de 99, as empresas passaram a ser obrigadas a pagar um tributo, uma contribuição previdenciária patronal, para custear a aposentadoria especial. Só que a empresa, via de regra, só deve pagar sobre a remuneração, isso não é descontado do empregado, é contribuição patronal, a empresa só deve pagar sobre os empregados que trabalham expostos a algum agente nocivo que é prejudicial à saúde e que dê direito à aposentadoria especial, ao cômputo do tempo para uma futura aposentadoria especial. Então, toda vez que a empresa paga direitinho esse tributo, aparece do lado do vínculo essa sigla IEAN. Isso aí, para a gente, é um indicador neutro, porque mesmo tendo esse indicador de IEAN, continua sendo obrigatório o quê? Apresentar o PPP, ou dependendo do período aí, pode ser que tenha SB40, DIRBEM 8030, DSS 8030, outros formulários que são possíveis, né, em que a data de assinatura permitida é até 31 de dezembro de 2003. A partir de 1º de janeiro de 2004, tem que ser no formato PPP. Então, já expliquei alguns indicadores negativos, alguns neutros, e temos alguns positivos. Quer um exemplo? Tem um indicador aí, eu não lembro agora a sigla dele de cabeça, mas tem aparecido cada vez mais com frequência, que do lado de uma determinada remuneração, ele consta ali que aquele valorzinho a mais, ele advém de um acordo coletivo, convenção coletiva,
de trabalho. Então, para que o servidor não entenda que aquilo é PEXT, que é período extemporâneo, que foi realizado com atraso o pagamento, mas em decorrência de, por exemplo, um dissídio coletivo que estava a ser julgado ali na Justiça do Trabalho, por aí vai, teve aquele acréscimo naquela remuneração com um determinado atraso. Esse é positivo. Ele diz, olha, aqui não é PEXT, não. Aqui tem esse valorzinho a mais aqui, essa sigla, justamente por quê? Porque advém de um acordo coletivo, convenção coletiva ou de um dissídio coletivo. Então, você precisa analisar o CNIS do seu cliente, verificar se todos os vínculos constam lá, verificar se tem indicadores lá, se esse segurado vai precisar de documentos adicionais para ter aquele tempo contabilizado. O que mais que você vai fazer aí dentro da sua análise previdenciária ou do seu planejamento previdenciário? Você vai fazer uma avaliação de todo o tempo de contribuição que esse segurado tem. Se ele já preencheu carência, dependendo do benefício, não é o natural para as aposentadorias, com exceção da aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, mas para os outros benefícios, via de regra ali, se a qualidade segurado, por exemplo, né? E o que você vai fazer ali? Você vai verificar, de acordo com a documentação apresentada, de acordo com o CNIS, o quê? Se o segurado já preencheu os requisitos para uma determinada aposentadoria, se ele já tem, por exemplo, direito adquirido algum benefício antes da emenda 103, que é a reforma da Previdência, se ele preenche os requisitos para alguma das regras de transição, se esse segurado, por exemplo, ele já preencheu ou vai preencher, se continuar contribuindo, os requisitos para alguma das regras permanentes, e por aí vai. Você vai olhar tudo isso, vai fazer toda essa avaliação. Quais documentos mais que você pode pedir, que você deve pedir para esse segurado? Primeira coisa, vamos lá. Antes de pedir documento, o interessante é fazer o quê? Uma boa entrevista com esse seu cliente. O que você vai perguntar para ele? Ô, senhor João, ô, dona Maria, vocês trabalharam, por exemplo, na área rural? Ah, eu trabalhei na área rural. Oh, que interessante. Em qual período? Ah, e como é que era esse trabalho? Era em algum imóvel próprio? Esse imóvel, dependendo do período, aí, dependendo do ano, era grande, pequeno? Você tem ideia? Até para a gente avaliar os 4 módulos fiscais, né? Dependendo do período. A partir de 2008, passamos a ter o requisito dos módulos fiscais. O que mais? Como é que era esse trabalho? Era no ambiente familiar? Você trabalhava o quê? Com a esposa, marido, pai, mãe? Como é que era? Esse cônjuge, companheiro, companheira, pai, mãe, trabalhavam fora, de repente, alguma outra atividade? Esse dinheiro era interessante, era significativo? Como é que era? Do que vocês trabalhavam? Era o quê? Era na agropecuária? Era o quê? Era na pecuária? Era no que exatamente? Né? Trabalhava o quê? Ali cuidando dos bois, era o que? Era galinha, era plantação de milho, de feijão, do que era exatamente? E aí você vai pedir o quê? Documentos para esse segurado que comprove esse tempo trabalhado em atividade rural. Ô, seu Zé, dona Maria, vocês trabalharam em alguma empresa, por exemplo, em que tinha, sei lá, ruído muito alto, barulho muito alto com máquinas, ou em ambiente hospitalar, ou, por exemplo, sei lá, por exemplo, exposto a algum agente químico que é prejudicial à saúde, né? Normalmente o próprio segurado sabe que aquilo é prejudicial à saúde. Benzeno, por exemplo, né? Faz um mal danado para a saúde, né? Você vai perguntar de maneira, obviamente, mais próxima da realidade do seu cliente, se ele esteve exposto a algum agente químico, físico, biológico ou associação de agentes. Você vai perguntar, olha, tinha barulho muito alto, calor muito intenso, frio muito intenso. Ah, eu estou vendo aqui na tua carteira que você era açougueiro. Como é que era? Trabalhava em câmara de frigorífico, era num açougue aberto? Ah, eu vi que você trabalhou com eletricidade acima de 250 volts. Como é que era isso? Como é que era esse trabalho? Isso você vai pedir o quê? Documentos para comprovação desse tempo especial. Por isso que a importância dessa entrevista. Aí vem um dos pontos que eu mais gosto de falar, né? Eu estou vendo aqui que, de repente, tem um buraco aqui no teu CNIS. Sei lá, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Como é que o senhor sobreviveu nesse período? O senhor trabalhou fora do país?
Ah, eu trabalhei no Japão, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei na Argentina. Olha que interessante. O Brasil hoje ele tem acordos internacionais em matéria previdenciária com mais de 20 países, alguns acordos bilaterais, que só envolvem o Brasil e outro país, e alguns acordos multilaterais, que é um exemplo, acordo Mercosul, envolve Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Acordo Ibero-Americano, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Portugal, Espanha, República Dominicana, Chile, de cabeça Peru, e tem mais alguns que assinaram, mas ainda não ratificaram em sua legislação interna. Então, pode ser que no futuro tenhamos Venezuela, Colômbia, México, alguns países da América Central. Então, temos acordos bilaterais com os Estados Unidos, Canadá. Na Europa, a Europa Ocidental, praticamente todos os países, salvo algumas poucas exceções, temos acordos com Itália, Portugal, Espanha, Grécia, França, Suíça, Suécia não está valendo ainda, porque não foi ratificado pelo Congresso Nacional. Que mais ali? Via de regra, esses países não têm com a Inglaterra, ali Reino Unido, não tem com a Holanda, temos com Luxemburgo, que não é o técnico de futebol, é um país ali nos Países Baixos, né? Temos ali na Ásia com Coreia do Sul, Japão. Na África, temos Israel, ainda não foi ratificado ainda, né? Foi assinado, mas não foi ratificado na Ásia. Temos na África com Cabo Verde. Então, resumindo aqui, esses acordos internacionais, eles permitem que o tempo trabalhado no exterior possa ser utilizado aqui no Brasil para alguns benefícios, não para todos. Todos os acordos internacionais que o Brasil tem trazem o quê? A possibilidade de uso para pensão por morte, aposentadoria por invalidez e a antiga aposentadoria por idade. Alguns acordos trazem a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição e também as regras de transição. O Acordo Brasil-Alemanha traz a possibilidade de aposentadoria especial também. Alguns acordos trazem auxílio-doença, alguns só acidentário, outros acidentário e não acidentário. Alguns trazem, pouquíssimos trazem salário-maternidade. Alguns trazem, Brasil e Portugal traz até acordos de natureza assistencial, LOAS, por exemplo, tem direito ao LOAS lá em Portugal, o brasileiro, e vice-versa, né? E alguns poucos acordos trazem também a possibilidade na área da saúde. Por que eu estou falando isso? Se o teu cliente trabalhou lá no exterior, pode ser que seja interessante usar esse período para completar os requisitos mínimos, por exemplo, para aposentadoria por idade. Agora, aí vem a importância da análise ou do planejamento previdenciário. Dependendo do caso concreto, não vai ser interessante. Por quê? Vamos lá. Como é que é feito o cálculo de um benefício que envolve tempo no exterior? Eu só utilizo para fins de valor o tempo contribuído no Brasil. Só o tempo contribuído no Brasil. Então, por exemplo, o cliente tem 15 anos de tempo de contribuição, 10 no Brasil, 5 nos Estados Unidos, por exemplo. Por que eu estou usando bastante os Estados Unidos? Porque é o país que mais tem brasileiros, né? Segundo um levantamento que eu tenho aqui de 2016, de 3 milhões de brasileiros em 2016 fora do Brasil, 1.400.000 e quebradinho, quase metade moravam nos Estados Unidos. Então, tudo bem que vários estão de maneira irregular. Então, não é para todo mundo que vai ser possível aplicar esse acordo. Mas, por exemplo, 15 anos de tempo de contribuição, 10 no Brasil, 5 nos Estados Unidos. Vamos supor que a média das contribuições desse segurado, usando só as contribuições do Brasil, deu R$3.000. R$3.000, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou aplicar só o tempo proporcional do Brasil. Então, se o total são 15 anos, ele vai ter direito desses R$3.000, 10 quinzeavos dos R$3.000. Então, ele vai receber 10 quinzeavos de 3.000, que dá 2.000. Então, dependendo do caso concreto, vai ser interessante ou não usar o tempo no exterior. Marcos, ele já usou o tempo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Dá para usar esse tempo de novo nos Estados Unidos? Dá. E o tempo brasileiro também dá.
Diferente de tempo de regime próprio de previdência, que usado uma vez não dá para usar de novo, o tempo do exterior dá para usar 2 vezes sim. Se você preencher os requisitos pela lei estadunidense, você pode juntar o tempo dos Estados Unidos com o brasileiro, e aí vai ser o cálculo do jeito que eu falei, usando só o tempo, nesse caso, dos Estados Unidos, para fins desse benefício. Por que eu estou falando isso? Isso é a importância do planejamento e da análise previdenciária. Primeiro, se o sujeito trabalhou no exterior, se vale a pena ou não usar esse tempo, nem sempre vai ser interessante. Para quem ficou interessado nessa parte de direito internacional previdenciário, eu tenho uma instituição de ensino, viqueseeducação.com.br, e lá tem um curso exclusivo sobre direito internacional previdenciário. É um curso com 12 horas e meia de carga horária, que eu explico cada um dos acordos, como é que é feito o cálculo, como é que é feita a levantação da documentação e por aí vai. Seguindo aqui no tema, né? O que mais? Já perguntei se ele trabalhou na área rural, já perguntei se esse cliente ele trabalhou exposto a algum agente prejudicial à saúde, se ele trabalhou no exterior. O que mais que eu vou perguntar para ele? Vamos lá. Ô, senhor Zé, dona Maria, o negócio é o seguinte. O senhor ou a senhora trabalharam como deficiente por algum período? Eu trabalhei. Eu trabalhei um período como deficiente. Vamos lá. Hoje, a única aposentadoria em regra permanente que não exige, a aposentadoria é programável, né, obviamente, que não exige idade mínima, é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Outra aposentadoria que não exige, mas não é programável, é a aposentadoria por invalidez. Só que aí não é algo programável, que a pessoa vai ficar inválida, né, para as atividades que ela exerce. A pessoa trabalhou um período como deficiente. Se for, por exemplo, a pessoa trabalhou pelo menos 15 anos como deficiente, e é uma mulher que tem 55 anos de idade, ou um homem que tem 60, eles podem se aposentar por idade na aposentadoria da pessoa com deficiência. Se for por tempo de contribuição, que continua existindo para a pessoa com deficiência, aquela antiga aposentadoria que o homem se aposentava aos 35 anos de tempo de contribuição, a pessoa com deficiência leve se aposenta com 33, cai 2 anos. A pessoa com deficiência moderada cai 6 anos, se aposenta com 29 anos de tempo de contribuição, sem idade mínima. E a pessoa que trabalhou como deficiente grave cai 10 anos, se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição. A mulher que se aposentaria aos 30, deficiência leve, 28. Deficiência moderada, 24. Deficiência grave, 20 anos de tempo de contribuição. Então, você vai perguntar se essa pessoa tem algum tipo de deficiência, até porque não é todo tipo de deficiência que é visível. Eu trabalhei no INSS há 11 anos e eu me lembro que nos últimos 6, 7, tinha uma moça que passou num concurso depois do meu, que ela trabalhava no RH lá do INSS. Na verdade, no RH da superintendência, que eu trabalhei 6 anos na superintendência, né? No RH da superintendência, trabalhavam 3 pessoas deficientes. 2 deficientes visuais, que aí não tem como, é visível, né? Você percebe que a pessoa é deficiente. E tinha uma pessoa que ela tinha uma deficiência interna nos órgãos. E você, assim, conversando com ela, falando com ela, você não percebia nada, mas ela era deficiente. Ela tinha uma deficiência específica, e aí, por isso que é interessante perguntar se a pessoa tem algum tipo de deficiência, não, e aí pedir a documentação específica, né? Desde quando ela é deficiente, pedir a documentação médica e por aí vai, até porque essa pessoa vai ser obrigada a passar por uma perícia, né, para avaliar essa deficiência e desde quando ela é deficiente, se é leve, moderada ou grave. Vamos lá. Marcos, peguei toda a documentação do cliente. O que eu vou fazer agora? Vou somar todo o tempo de contribuição e vou fazer simulações para ver se essa pessoa já preenche alguma regra. Que seja direito adquirido, que seja regra de transição, que seja regra permanente. Depois, o que eu vou fazer? Vou continuar fazendo simulações. Porque o fato desse segurado ter preenchido os requisitos para uma determinada aposentadoria não quer dizer que essa seja a melhor aposentadoria para ele. Qual que é o título aqui da
da palestra, da live. Planejamento previdenciário, o caminho de sucesso para melhor aposentadoria. A depender do caso concreto, pode ser que esse segurado já tenha preenchido os requisitos para uma aposentadoria. Mas você fazendo simulações, pode ser que se ele continuar contribuindo por mais 6 meses, ele tenha direito a uma aposentadoria muito maior. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu atendi um segurado em julho de 2019, antes da reforma da Previdência. E esse segurado, na época, ele já tinha 38 anos e meio de tempo de contribuição. Ele poderia se aposentar por tempo de contribuição? Sim. Fiz os cálculos, ele receberia, na época, R$ 4.300. Eu continuei fazendo simulações e cálculos. Que interessante. Ele completava a regra de pontos no dia 29 de outubro de 2019, por volta aí de 3 meses depois da data em que ele contratou o serviço de planejamento previdenciário. Moral da história. Se a reforma passasse antes do dia 29 de outubro, uma das regras de transição é a regra de pontos. Então, ele alcançaria do mesmo jeito. Só que ele receberia, pela reforma, pelas regras, né, após a reforma da Previdência, ele receberia R$ 5.280. Então, ou seja, mesmo após a reforma da Previdência, ele teria um aumento de quase R$ 1.000, 900 e poucos reais, do que ele teria de renda mensal inicial se ele desse entrada lá em julho e não procurasse um advogado para fazer o planejamento previdenciário. Como a reforma passou só depois do dia 29 de outubro, ela foi publicada lá no dia 12 de novembro, ele teve o benefício, ele preencheu a regra de pontos, mas pelo direito adquirido, pela regra anterior, valor do benefício dele, R$ 5.650, diferença de R$ 1.350. Então, o fato de um segurado ter preenchido todos os requisitos não quer dizer necessariamente que é o melhor benefício para ele. Nesse caso, uma diferença de 3 meses deu uma diferença de R$ 1.380 para esse segurado na prática, né? Tem casos que às vezes a pessoa vai ter um valor muito maior, mas vai ter que contribuir por 12, 14 anos. Já peguei isso, e às vezes não vale a pena. A pessoa fala, eu prefiro pegar esse valor agora do que continuar contribuindo por mais 12 ou 14 anos para ter o dobro desse valor, ou que seja 30% a mais, 40% a mais. Tudo vai depender do caso concreto. Vamos lá. E aí você vai fazer simulações de valores na sequência. Como é que você vai fazer essas simulações? Você vai, de repente, verificar se esse cliente continuar contribuindo daqui em diante sobre o valor do salário mínimo, qual vai ser o valor do benefício dele, por exemplo, se ele preenche as regras, uma das regras em 6 meses. Qual vai ser o valor do benefício dele daqui a um ano? Vamos supor que ele preencha os requisitos para outra regra daqui a um ano. E se ele continuar contribuindo sobre o valor de um salário mínimo, qual vai ser o valor do benefício dele, de repente, daqui a 5 anos, quando ele preenche outra regra? Como é que eu faço no meu escritório? Eu faço simulações em 3 valores diferentes. Eu faço simulações em 3 bases diferentes. Se ele contribuir daqui em diante sobre o valor do salário mínimo, se ele contribuir daqui em diante sobre o valor do teto máximo, até a data em que ele complementa os requisitos para cada uma das regras em que é possível ele complementar. Então, primeiro eu preciso saber quais regras ele pode complementar, obviamente, né? A maior parte dos clientes que eu tenho atendido hoje no futuro, vão ter direito a preencher de 4 a 6 regras. Normalmente, a maior parte deles de 4 a 6 regras, os que eu tenho atendido hoje, né? Cada um num período diferente. E eu também faço uma simulação num valor intermediário. O teto máximo hoje é 6.400 uns quebradinhos. O valor do salário mínimo é 1.100. Eu faço sobre 3.750. É um valor intermediário. Marcos, o segurado pode escolher o valor que ele vai contribuir de contribuição previdenciária? A resposta é: depende. Por que depende? O empregado seletista, ele pode escolher? Não. Se ele recebe R$ 4.000, o desconto é automático.
Ele pode pagar um valor a mais por conta própria? Dentro do regime geral de previdência, não. Ele pode fazer uma previdência complementar se ele quiser, lá contratar uma previdência de banco, ou às vezes até a empresa que ele trabalha tem também algum tipo de previdência fechada para os empregados. Marcos, o autônomo, ele pode escolher o valor que ele vai contribuir? Não pode, via de regra. Ele vai contribuir o quê? Se ele for um autônomo que presta serviço para pessoa física, via de regra, é sobre o valor que ele recebeu naquele mês, obviamente limitado até o valor do teto máximo. Até 6.400 e pouco, ele vai ter desconto de contribuição previdenciária. Se for um autônomo que presta serviço para empresas, ele já tem o valor descontado automaticamente. O empregado doméstico, a mesma coisa, ele não pode escolher quanto ele vai contribuir. Quem pode escolher, Marcos? O empresário, ele pode escolher? Sim, o empresário ele pode escolher. Por quê? Ele vai informar mensalmente qual é o valor de prolabore que ele decidiu retirar. Que ele pode escolher pelo menos sobre o valor de um salário mínimo, ele pode até ultrapassar o teto máximo, só que ele vai ter desconto de contribuição previdenciária até o valor do teto. O que acontece com 99% dos empresários desse país? Eles passam no contador, que é o braço direito deles, que ele confia muito, não tem nada contra o contador, né? E o contador vai instruir o quê? Retire sobre o valor de salário mínimo. E aí ele vai ter um benefício futuramente o quê? Muito mais baixo. Ou sobre o valor do salário mínimo, ou ele vai diminuir aquela média de contribuições que ele já tinha bacana e vai ter um valor de benefício futuro menor. Quem mais pode escolher? O facultativo. O facultativo pode escolher o valor sobre o qual ele vai contribuir, desde que seja sobre pelo menos o salário mínimo até no máximo o teto máximo. Eu falei do empresário. O empresário, será que é interessante sempre que possível ele recolher sobre um valor maior? A resposta é depende. Aqui já vem a primeira diferença entre a análise previdenciária e o planejamento previdenciário. Tudo que eu falei até agora tem na análise previdenciária, tem no planejamento previdenciário. O que o planejamento previdenciário tem além que a análise previdenciária não tem? Cruzamentos com planos de previdência complementar. Então, vamos lá. Dependendo do panorama, dependendo das contribuições que esse empresário já tem, dependendo de quando ele vai preencher os requisitos, pode ser que para esse empresário seja interessante ele continuar contribuindo para o regime geral de previdência sobre o valor de um salário mínimo, pegar a diferença e pagar um plano de previdência privada. Dependendo do caso concreto, talvez a soma dos dois benefícios seja até maior. Dependendo do caso concreto, não. Aí só fazendo o planejamento na prática. Dependendo de quanto ele vai contribuir a mais, dependendo de quanto tempo ele já tem contribuído para a Previdência. Lembrando que Previdência complementar tem vários tipos. Tem a Previdência aberta, aquela que você vai no banco e contrata, no banco ou numa instituição financeira, contrata, e temos algumas previdências fechadas, algumas de empresas e temos algumas de grupos específicos. Por exemplo, advogados podem fazer o quê? Podem aderir à OAB-Prev. Alguns sindicatos, algumas associações também têm algumas previdências de quem é associado, de quem é sindicalizado. Então, aí já é uma diferença entre a análise previdenciária e o planejamento previdenciário. Aqui eu coloquei uma situação interessante, eu ainda vou entrar na E e na F, primeiro eu vou para a F, depois eu volto na E. Coloca no chat, por favor, quantos de vocês que pedem a cópia de pedidos anteriores de benefícios que esse segurado fez, né? De repente ele requereu uma aposentadoria anteriormente, perante o INSS na hora de fazer uma análise ou um planejamento previdenciário. Coloca aí no chat sim, quem pede, e não quem não pede, que eu vou explicar na sequência o porquê que é interessante pedir ou não pedir, né? Vamos lá, agora eu conto com a participação de vocês. Quantos pedem aí? Vamos lá. Estou vendo que a grande maioria pede. Olha que interessante nesse caso aqui. Vamos lá. Se o segurado já requereu um benefício anteriormente, pelo artigo
696, parágrafo único, da Instrução Normativa 77, artigo 696, parágrafo único, da Instrução Normativa 77. Existe algo chamado de reabertura de tarefa. O que é essa reabertura de tarefa? Vamos lá. Eu fiz de repente, o cliente de vocês fez um requerimento de benefício em 2016. Estamos agora no mês de agosto, vamos supor que ele tenha feito em setembro de 2016. Você pediu a cópia do processo. Hoje, até pelo portal meu INSS mesmo, né? Dependendo do processo, é na hora, se já é processo eletrônico, dependendo do processo, leva ali alguns dias até digitalizarem tudo, né? E alguns vêm com uma digitalização bem mal feita, né? Quer dizer, você é obrigado a pedir de novo, tal, faz parte da vida do previdenciarista, né? Mas olha que interessante. Você analisou todo esse requerimento anterior, todo esse processo administrativo anterior. E lá você chegou à conclusão que, com os documentos apresentados naquele processo administrativo, esse segurado já preenchia, na verdade, os requisitos para uma aposentadoria lá atrás. Marcos, o que isso vai mudar na prática? Vai mudar o seguinte: se não houve ainda os períodos de prescrição ou decadência, é possível solicitar essa reabertura de tarefas. Como é que você vai pedir essa reabertura de tarefas? Você vai requerer um novo benefício e, dentro desse novo pedido, você coloca na sua petição que você quer a reabertura de tarefas para que o pedido anterior seja reanalisado. Moral da história, vamos lá. Vamos supor que esse teu cliente ele já tem direito lá atrás, sem apresentação de nenhum documento novo, nada. O INSS errou mesmo na análise que ele fez. Em setembro de 2016, esse segurado iria receber R$3.000 de aposentadoria. Não é tão simples pegar esse tipo de coisa que eu vou comentar, não, ainda mais do jeito que eu estou explicando, né? Mas quando você pega, são 5 anos, nesse exemplo que eu estou dando aí, 5 anos de atrasados, corrigidos, inclusive, e mais 5 13º. Nesse caso aqui, sem correção, seria o quê? R$3.000 vezes 65. 60 meses mais 5 13º. Então, 3 vezes 65 daria quanto nesse exemplo aí? R$195.000 mais correção. Moral da história: você pegou uma mosca branca na tua frente. Que não tenha direito aos últimos 5 anos, tenha direito aos últimos 3, aos últimos 2, é uma mina de ouro, dependendo do caso. Então, esse exemplo que eu dei, na verdade, usando a correção e por aí vai, chegaria a 200 e poucos mil reais. Tem um caso que eu fiz o protocolo na sexta-feira à noite, que o INSS cometeu alguns erros, o sujeito é entrado em 2018, o INSS cometeu alguns erros, tal. A junta passou por cima igual um trator, igualzinho ao INSS, até porque eu tenho percebido que o nível dos julgamentos da junta, de maneira geral, também não tem sido muito bom, já foram melhores, entendeu? Para falar bem a verdade, né? É por isso que é interessante, sempre que houver um recurso, fazer sustentação oral, dá para fazer eletronicamente hoje aí, dá para pedir antes, com até 72 horas de antecedência, e fazer sustentação oral igual a nossa live aqui, né? Vai lá, 5 minutinhos, explica aí o caso e tal, de repente você faz o relator mudar de opinião, os colegas dele também, já vem com o voto pronto, né? Mas tem uma ação que eu protocolei na sexta-feira, se der certo, o valor da ação R$228 mil. E olha que eu calculei de maneira proposital o valor da ação errado ainda, para que, caso o juiz não dê a justiça gratuita para o cliente, para não dar tanto. Na verdade, o valor da causa de verdade mesmo entre nós é R$270 mil, entendeu? Mas eu não coloquei os 13º, deu uma... Né? Se pedirem para eu colocar depois, muito possivelmente nem o procurador do INSS vai perceber isso aí, entendeu? Mas vamos lá. E é um caso mais ou menos parecido. O sujeito deu entrada em 2018, tem valor de benefício na casa de R$4, R$5 mil, vezes todo esse período, é isso aí. E veio através de uma análise previdenciária. Então, é interessante sempre pedir os processos anteriores. E outra situação aqui também. Tem situações em que é possível que o segurado realize o pagamento de atrasados.
se ele foi segurado obrigatório, por exemplo, na categoria de autônomo ou de empresário, e comprova que foi segurado obrigatório nesses períodos, independente do caso, é possível pagar os atrasados e pode ser que isso mude a vida do segurado. Marcos, eu vi uma palestra tua algumas semanas lá na OAB Santo Amaro, falando sobre o comunicado de Vibem de abril deste ano. O INSS, ele, através do decreto 10.410, do dia 1º de julho do ano passado, decreto 10.410, ele alterou mais de 100 páginas do regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048 de 99. E lá, eles passaram a prever o seguinte: o que vale, via de regra, é a data do pagamento das contribuições. Então, administrativamente, eu entendo até que dá para brigar judicialmente, mas se o pagamento foi realizado com atraso, após um período que o segurado perdeu a qualidade de segurado, isso não vai entrar, segundo esse comunicado da divisão de benefícios do INSS, para direito adquirido. Vamos supor que a pessoa deu entrada num benefício a partir de 1º de julho de 2020. A partir de 1º de julho de 2020, deu entrada num benefício, pagou um período atrasado em que ele já tinha perdido a qualidade de segurado. Esse período vai entrar no tempo total do segurado, mas não entra para direito adquirido e não entra para o preenchimento das regras que exigem ali um determinado tempo de contribuição nas regras de transição. Marcos, não entendi nada. Dá uma ajuda, me ajuda melhor aí, está muito confuso esse negócio. Tem 2 regras de transição dentro da reforma da Previdência que levam em consideração o tempo que a pessoa tinha no dia da publicação da reforma. Uma exige que o segurado tivesse naquela época, se fosse homem, pelo menos 33 anos e 1 dia de tempo de contribuição, e a mulher 28 anos e 1 dia. Tinha que ter pelo menos isso para entrar nessa regra de transição. Se o segurado pagar período em atraso agora, que ele tinha anterior à reforma da Previdência, o INSS não vai considerar para entrar nessa regra de transição. Tem uma outra regra de transição que exige, que faz um cálculo do pedágio de 100% do que faltava para o segurado completar os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição na data da publicação da reforma. Marcos, não entendi nada de novo. Vamos lá. O homem tinha 31 anos, faltavam 4 para ele completar os 35, ou a mulher tinha, por exemplo, 26, faltavam 4 para ela completar os 30 anos de tempo de contribuição. Nessa regra, o que é necessário? Além de um requisito que prevê uma idade mínima, que não é a idade mínima da regra permanente, além de preencher esse requisito de idade mínima, essa pessoa, e também ter que completar o que ela já tinha que completar mesmo, os 35 anos de tempo de contribuição homem, 30 mulher, é necessário também que esse segurado pague um pedágio de mais 100% do que faltava na data da publicação da reforma. Então, se faltavam 4 anos, além dos 4 que ele já tinha que contribuir, ele vai ser obrigado a contribuir mais 4 anos. Então, para cálculo dessa regra, mesmo que a pessoa pague atrasados anteriores à reforma da Previdência, o INSS entende que não vai entrar para aumentar aquela linha de corte no dia 13 de novembro. Não entra nessa linha de corte. Então, tem que avaliar aqui, dependendo do caso concreto, vai valer a pena pagar atrasado, se a pessoa puder pagar, obviamente, e dependendo do caso, não vai valer a pena. Marcos, isso aí vale, isso tudo que você explicou vale para complementação de contribuição abaixo do mínimo? Não. Aí a pessoa pode pagar a contribuição, o complemento para chegar ao valor do salário mínimo em atraso, que vai entrar para todos os fins. Vamos lá, seguindo aqui. Já expliquei que tem que ser feito, deixa eu só pegar eu tenho uma iluminação aqui, ela está desprendendo. Vamos lá, pronto. Tem a iluminação na minha cara aqui, vamos lá. Você vai fazer o quê? Aquilo que eu já comentei antes, que eu já adiantei aqui no G, né? Fazer as simulações de tempo de contribuição, de todas as regras e dos valores também. E aí vem aquela questão que eu comentei, se será interessante ou não pagar algum tipo de previdência privada. Aí já vem uma diferença entre análise previdenciária e planejamento previdenciário.
A análise previdenciária tem tudo que eu falei, menos o cruzamento com planos de previdência privada ou complementar. Deixa eu ver se já faltou alguma coisa. Não, já expliquei. Vamos lá. O que não está incluso, antes de eu abrir para perguntas, já caminhando aqui para o finalzinho da minha fala inicial, o que não está incluso no serviço de planejamento previdenciário. O que é muito natural? Você vai apontar dentro do seu parecer uma série de coisas. Olha, se você correr atrás desse documento aqui, você vai ter mais 2 anos de tempo de contribuição. Se você pagar isso aqui, você vai ter mais 1 ano e meio. E por aí vai. No seu parecer, você vai fazer o quê? Você vai apontar só o que, né, qual análise foi feita, esse tempo aqui não foi considerado por isso e aquilo. Você precisa correr atrás de tal documento, por exemplo, do extrato analítico do Fundo de Garantia, do extrato da RAIS, ou, por exemplo, que você vá até a empresa e peça uma declaração da empresa, mais a cópia da ficha de registro de empregados. Outra situação, olha, eu estou vendo o PPP que você mandou aqui para eu analisar, ele tem alguns erros, ó. Tem erros no campo 14, no campo 15, até decorei, alguns erros são comuns em praticamente todos os PPPs. O 14.6, do 15 ponto alguma coisa, alguns vêm com erro, está até no 12, por aí vai, né? Tem alguns campos que praticamente todos os PPPs têm erros graves e que o INSS não vai considerar o período se não forem corrigidos. No teu parecer, o que você vai fazer? Você vai apontar tudo isso. Aí o cliente, se ele quiser, ele pode correr atrás por conta própria essa documentação, ou caso você faça esse tipo de serviço, ele pode te contratar. Isso não está incluso na análise nem no planejamento previdenciário. O que está acontecendo muito no escritório? Pessoas que têm tempo especial. Pessoa tem tempo especial, vem, 95% dos PPPs vêm de maneira errada, eu aponto os erros, e aí o que acontece? Quando eu agendo com o cliente a consulta na qual eu entrego para ele o planejamento, explico o planejamento e tiro dúvidas, o que eu falo? Eu falo, olha, se o senhor quiser, a gente pode encaminhar uma comunicação extrajudicial para a empresa, pedindo a correção desses PPPs, ou pedindo que seja, por exemplo, ali apresentado ao senhor uma declaração e mais cópia da ficha de registro, algumas coisas específicas, né? E aí o que acontece? Havendo interesse do senhor, o senhor pode contratar esse serviço à parte, que é X, ou o senhor mesmo pode correr atrás disso. Tem pessoas que preferem correr atrás e, de repente, voltam no segundo momento errado de novo, e aí, em alguns casos, acabam contratando o serviço do escritório. O que mais? Correções dentro do CNIS. Às vezes o CNIS vem todo detonado, e às vezes, dependendo do período que a pessoa tem, pode ser que seja interessante realizar as correções antes. E o que o INSS faz hoje? Quando você entra com um pedido autônomo de correção de dados do CNIS, ele aceita o teu pedido e deixa lá engavetado. Hoje é uma gaveta virtual, né? O que você vai acabar tendo que fazer, dependendo do caso? Impetrar mandado de segurança ou habeas data. Então, vai dar trabalho. Então, se a pessoa quiser, ela já contrata também esse serviço à parte depois que você levantou, para a realização dessa correção. Algumas correções são perante a Receita Federal, algumas correções são perante o INSS. Que mais? Busca de documentos. Às vezes ele, sei lá, precisa de um contrato social anterior a 92, por exemplo, para comprovar um tempo como empresário. Você quer você mesmo buscar? Você coloca no teu parecer. Se ele quiser ele mesmo buscar, ele busca. Se ele quiser te contratar, ele te contrata. E no final de tudo, vamos supor que ele tenha direito a alguma coisa. Se ele quiser te contratar para requerer o benefício dele ou para entrar com uma ação judicial, alguma coisa, ele pode te contratar também. O que é uma técnica aqui interessante que a tabela da OAB permite. Vamos lá. Vamos supor que o cliente chegou no teu escritório, você fez a análise ou o planejamento previdenciário, ele preencheu todos os requisitos, tem direito ao melhor benefício, por aí vai. O que você pode fazer até para, como é que eu posso dizer, incentivar esse cliente a fechar o contrato final?
que seja o requerimento de um benefício. Você pode propor para ele o seguinte: olha, se o senhor me contratar nos próximos, por exemplo, sei lá, 3 meses, 6 meses, 2 meses, o que você estipular no teu escritório, né? Ou de acordo com o caso concreto. Se você me contratar para esse procedimento final, eu desconto do que você vai ter que pagar no procedimento final o que foi pago em análise previdenciária ou planejamento previdenciário, que é muito mais interessante. Quais foram os valores que eu falei antes? Vamos lá. O valor mínimo que a tabela da OAB São Paulo permite para um planejamento previdenciário é 2.600 e uns quebradinhos. Valor mínimo. Vamos lá. Se você requerer um benefício para um segurado, dependendo do caso, você vai receber o quê? 30% sobre o proveito econômico, ou você pode cobrar um valor fixo. A tabela da OAB traz um valor, acho que é de 1.000 e pouco, dependendo do procedimento, 900 e pouco, 1.000 e pouco, que é o valor mínimo que pode ser cobrado para valor fixo ou para o procedimento. O que é uma técnica bacana? Você pode fazer o seguinte, olha, vamos supor que leve até 12 meses para ser concedido aí o benefício, né, de forma administrativa, por exemplo, que seja utilizando ou não recursos administrativos ou revisões, tanto faz. De acordo com o que você fez no teu contrato. Levou até 12 meses, por exemplo, você pode cobrar o quê? O equivalente a 4 salários integrais de benefício. Ultrapassou 12 meses, esquece a cláusula de 4 salários integrais e cobra o quê? 30% sobre o proveito econômico. Marcos, eu estou começando agora. O que é proveito econômico, né? Proveito econômico envolve o quê? Todos os atrasados que esse segurado tem direito, pode ser que ele já chegue no teu escritório já com atrasados. O que mais? Além dos atrasados, todas as parcelas que forem vencendo até, se for de maneira administrativa, até a concessão do benefício, e ainda a projeção por mais 12 meses. Então, o que você vai fazer aqui? Vamos supor, o sujeito tem 5 meses, 6 meses de atrasados, mas levou ali 14 meses para a concessão desse benefício, teve que entrar com algum recurso, interpor algum recurso, alguma coisa, 20 meses, por exemplo, mais praticamente 2 13º, que ele tem um 13º integral e um outro parcial. Vamos arredondar para 22 meses. Você vai calcular o quê? 22 meses mais 12, ou seja, 34 meses, e aí sim você faz o cálculo dos 30%. Então, vamos pensar que esse segurado vai receber R$2.000. R$2.000 nesse exemplo, vezes 34, dá R$68.000. 30% de 68, quanto é que dá? Fui fazer cálculo, eu podia ter 70 mil para ficar mais fácil, mas 70 mil. Quanto que dá 30% de 70 mil? Dá R$21.000 nesse caso. Você, de repente, cobrou o valor mínimo da tabela, o cliente contratou para um planejamento previdenciário ou para uma análise previdenciária, que foi até um valor menor. Vale a pena você ficar brigando, entre aspas, por aqueles 2.700 que seja, ou vale a pena você receber os 21 nesse caso? Então, vale a pena você fechar com o teu cliente o seguinte, olha, você vai pagar, sempre cobre análise e planejamento, nunca faça de graça, entendeu? De jeito nenhum, mas você fala isso para o teu cliente, olha, se o senhor contratar o serviço final, caso tenha direito a algum serviço final, eu desconto esse valor. Mesmo que o cliente não tenha condições de se aposentar hoje, que ele vá se aposentar, por exemplo, daqui 3 anos, 4 anos, hoje, por volta de 50% das análises ou dos planejamentos previdenciários que eu faço no escritório, o sujeito acaba contratando algum outro serviço secundário, que seja uma comunicação extrajudicial para correção de PPP, que seja, por exemplo, uma comunicação extrajudicial para fornecimento de ficha de registro mais declaração, que seja a correção de quinis, que seja o parcelamento, por exemplo, perante a Receita Federal, se ele tem ali... Olha que caso interessante, doutora Camila, doutora Vanessa, todos que estão acompanhando. Eu fiz uma vez um planejamento previdenciário de uma senhora que ela disse que ela era vidente. Inclusive, ela começou a falar uma série de personalidades aí, que eu não vou comentar, pela questão de sigilo entre cliente e advogado.
alguns, gente importante, gente que foi até presidente do Senado, até que ela supostamente atendeu, sendo vidente, né? Vamos lá. Ela foi, durante mais ou menos aí 7 anos, desculpa, ela foi síndica de um prédio, do prédio que ela morava. Vamos lá. Nós temos vários tipos de síndico, né? Tem o síndico empregado, que é aquele seletista que é contratado, que é hoje cada vez mais comum. Se forem condomínios muito grandes, normalmente tem um síndico profissional. Tem aquele síndico que é um dos moradores, que tem o desconto da taxa condominial, ele não paga o condomínio, e tem aquele que paga o condomínio. Aquele que não paga condomínio, ele é o quê? Ele é considerado segurado obrigatório para fins previdenciários. Não sei quantos de vocês sabiam disso, né? Ele é segurado obrigatório para fins previdenciários. Só que, se, por exemplo, naquele mês específico, o valor do condomínio não chegou a pelo menos o valor de um salário mínimo, e ele não teve outras contribuições naquele mês, o que vai acontecer? Vai aparecer que a contribuição dele foi inferior ao mínimo. E ele, se quiser usar aquele período, ele vai ser obrigado a complementar. A mulher tinha 7 anos de mais ou menos contribuições previdenciárias, um pouco acima de meio salário mínimo. Fiz as contas, na época, isso foi segundo semestre de 2017, se ela quisesse complementar tudo, R$32 mil. Ela não tinha esse dinheiro. O que poderia ser feito? No caso dela, nem isso dava para ser feito, né? Dependendo do caso, poderia ser feito o quê? Um processo administrativo perante a Receita Federal, solicitando o parcelamento desses valores, e aí, no momento que ela terminasse de pagar tudo, aí sim esse período seria contabilizado para ela pedir o benefício dela. Mas, por exemplo, vamos supor que ela pagasse, sei lá, em 32 parcelas de R$1.000, que seja, lógico, tem correção em cima disso, estou fazendo de maneira simplória, né? Esse outro procedimento não está incluso no planejamento previdenciário. É um procedimento perante a Receita que a gente solicita o parcelamento, o pagamentos atrasados de parcelamento. E aí o que acontece? Depois tem um segundo procedimento. Quando o parcelamento foi concluído, para que apareça no CNIS, tem que solicitar à Receita Federal que eles alterem o CNIS e incluam o parcelamento lá. Não é automático, quando é feito o parcelamento. Então, aqui é outro serviço à parte. Então, tem vários cálculos de pagamento de atrasados e por aí vai. São serviços além do planejamento previdenciário. Então, hoje, pelo menos no meu escritório, 50% das pessoas acabam contratando um segundo ou terceiro ou quarto serviços após a emissão do parecer. Então, cuidado, nada disso que eu comentei aqui faz parte de uma análise ou de um planejamento previdenciário. Já caminhando, deixa eu ver aqui, já comentei que é interessante fazer uma boa entrevista logo no começo, né? Que é interessante, você pode fazer a entrevista de forma remota, né? Pode fazer via telefone, via formulário que você envia, pode ser via videochamada e pode ser de maneira presencial, né? Deixa eu ver aqui, já expliquei essa parte. Aqui uma lista de documentos interessantes, ficou faltando uma coisa aqui, né? Por isso que é bom ter a colinha aqui, né? Vamos lá, falei de tempo especial, falei de que é interessante pedir o quê? Carteira de trabalho, PPP, falei de benefícios anteriores, falei do extrato do CNIS, mas não falei de certidão de tempo de contribuição e declaração de tempo de contribuição. Se esse segurado trabalhou no serviço público, por exemplo, você vai precisar de uma certidão de tempo de contribuição ou de uma declaração de tempo de contribuição. Quer um exemplo, um caso concreto? O que vos fala? Eu fui servidor do INSS por 11 anos e eu pagava as minhas contribuições previdenciárias nesse período para o regime próprio de previdência dos servidores da União. Hoje, eu contribuo para o regime geral de previdência. Se eu fosse me aposentar hoje, o que eu precisaria ter? Uma certidão de tempo de contribuição do período que eu contribuí para o regime próprio da União, para levar para o regime geral. Por que tem certidão de tempo de contribuição e declaração de tempo de contribuição? Vamos lá. Vamos lá. A União e todos os estados têm
regimes próprios de previdência. Os municípios, só 40% deles têm regimes próprios, 60% deles não têm. Então, a contribuição daquele servidor público vai para o regime geral de previdência. Só que o INSS exige o quê? Uma declaração de tempo de contribuição, que é diferente, só declarando que o tempo, né, o município vai lá e declara que o tempo foi contribuído para o regime geral. Outra situação, nós temos contratados, né? Aqui no estado de São Paulo é muito comum nós encontrarmos professores que ficaram como contratados por anos e que não eram servidores efetivos, não contribuíam para o regime geral, para o regime próprio de previdência, mas sim para o regime geral. Você vai precisar de uma declaração de tempo de contribuição. Sem um desses dois aqui, não passa. Então, pode ser também que seu cliente te contrate para a emissão de uma certidão de tempo de contribuição. Lembrando que a súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 33 do STF, permite que seja considerado também tempo especial vindo de outro regime. E o tema 942 do Supremo Tribunal Federal também traz a previsão de conversão de tempo especial em comum, mesmo que advenha de outro regime. Só que aí vem o pulo do gato. Já tem que sair na certidão de tempo de contribuição o tempo reconhecido como especial. Ele tem que chegar no regime de destino já com o tempo especial apontado pelo regime de origem. Senão, não dá. 99% das CTCs de regime geral ou de regime próprio não saem com tempo especial. Mais um serviço que a pessoa nos contrata para fazer. Já vi, município de São Paulo adora fazer isso para professor contratado, que não era servidor efetivo, né? Vai lá e solta a certidão de tempo de contribuição quando é obrigatória a declaração de tempo de contribuição. A própria pessoa pode pedir a correção ou ela pode contratar para isso também. Então, antes de eu abrir para perguntas, vamos lá, documentos rurais, exterior, já falei, deficiente, já falei, reclamação trabalhista, último ponto aqui. Toda vez que a pessoa ganhou uma reclamação trabalhista, você peça cópia integral da reclamação trabalhista. Por quê? Não é automático. O fato da pessoa ganhar ali, ter um tempo reconhecido na esfera trabalhista, não dá direito, ou tem até um tema para ser julgado a respeito disso nos tribunais superiores, mas hoje é o seguinte, ganhou ali na esfera trabalhista, não é garantia de que esse período será considerado para fins previdenciários. Terá que ser apresentado, via de regra, a cópia integral da reclamação trabalhista para verificar se lá dentro constam o quê? Provas que não podem ser unicamente testemunhais, tem que ser provas documentais, contemporâneas à época trabalhada, pelo menos um início de prova material contemporânea para que esse tempo trabalhista seja considerado. Sempre eu vou pedir cópia integral? Não, tem uma exceção. Se já consta o período no CNIS e a reclamação trabalhista só serviu o quê? Para aumentar o valor que a pessoa recebia, né? Vamos supor que foi lançado pela empresa R$1.000. E aí entrou-se com uma reclamação trabalhista, foi proposta uma reclamação trabalhista, e aí ficou comprovado que aquela pessoa tinha direito a receber R$3.000 por mês, e ela recebeu na esfera trabalhista essa diferença. O que você vai fazer, então? Aí, nesse caso, você pode só apresentar a sentença ou acórdão, porque o período já está no CNIS. Mas se for para contabilizar um determinado período, aí é necessário reclamação inteiro teor, reclamação trabalhista inteiro teor. Então, já expliquei aqui, fazer as projeções, analisar os documentos, realizar os cálculos e elaborar o parecer de planejamento previdenciário. Eu vou abrir para perguntas na sequência, né? Eu vi que tem algumas perguntas no chat, vou abrir aqui também pode abrir a câmera, microfone, sem problema nenhum, né? Vamos lá, tem alguma forma própria para o parecer? Não, o parecer é livre. Você faz do jeito que você quiser, desde que você faça uma coisa detalhadinha e tal. Eu tenho que incluir todos os cálculos que eu fiz. Imagina todas aquelas planilhas ali, com todas as contribuições a partir de julho de 94 e tal.
Eu não junto, eu junto só o resultado final no parecer. Já teve cliente que pediu. Eu tenho muitas parcerias com o escritório de advocacia também. Eu faço tanto análise previdenciária como planejamento previdenciário para o cliente final, como também através de parcerias com outros escritórios. Eu já tive casos, ou pelo menos aí esse ano foram 2 casos, né, que o escritório parceiro pediu a cópia dos cálculos. Eu mandei a planilha uma por uma também, além do parecer. Agora, normalmente, cliente final não pede, e a maior parte também das parcerias que eu tenho com outros escritórios não pedem, né? Vamos lá. Meus amigos, seguinte, ó, aguentar um cara chato falando por 1h30, ainda vai falar mais uns 15, 20 minutos respondendo perguntas. Na vida, a gente pode chorar ou a gente pode vender lenços. Quem aguentou esse cara chato numa quarta-feira, uma porrada de jogos da Copa do Brasil, depois de ter trabalhado o dia inteiro, o que acontece? É gente que está afim do quê? Está afim de crescer, está afim do quê? De quando o seu cliente chegar no escritório chorando, você tem soluções para esse cliente, você tem um lenço para oferecer. Então, você está do lado de quem? De quem oferece lenços e não de quem está chorando. Deixa as minhas redes sociais aqui, no Instagram, @MarcosViquezzi, no Telegram tem o meu canal, e também tem a minha instituição de ensino, viquezzieducação.com.br. No momento temos 2 cursos, curso de Direito Internacional Previdenciário e um curso de 2h30 de duração sobre Lei de Acesso à Informação, não é LGPD, é Lei de Acesso à Informação, é a LAI, né? De como produzir provas valiosas no direito previdenciário e no direito empresarial previdenciário, utilizando a Lei de Acesso à Informação, que em alguns casos, em algumas situações, é até mais interessante do que utilizar mandado de segurança ou habeas data, a depender do que você estiver fazendo, é mais rápido e mais efetivo, e você não gasta R$1, dependendo do que você estiver realizando. Sim. Mais uma vez, antes de abrir, agradeço a doutora Camila, a doutora Vanessa, toda a OAB Ribeirão Preto, a todos que acompanharam, e vou devolver a palavra para a doutora Camila, para a doutora Vanessa, e depois vou respondendo as perguntas de vocês. Eu quero passar a palavra para a doutora Vanessa, porque ela fez assim excelentes perguntas e considerações aqui no chat. Então, eu vou passar a palavra para ela, porque na visão de advogada que presta serviço de planejamento, ela é top. Passo a palavra. Muito obrigada pelas observações, doutora Camila. A doutora também é uma grande advogada. Doutora, eu fiz algumas perguntas no chat, mas eu vou fazer agora, que acho que fica um pouquinho mais claro e mais fácil. Eu queria saber sobre as PPPs, primeiramente, que foi um assunto que se tratou logo no início. Por exemplo, a empresa fechou da pessoa, que a pessoa trabalhou lá atrás, essa empresa nem existe mais, né? Porém, na carteira de trabalho consta que o vínculo, e a hora que você abre o CNIS da pessoa, não está lá, né? Que foi uma atividade que tem agente nocivo, que ela foi exposta a um agente nocivo. E agora, essa empresa não existe mais, e como que esse cidadão, esse segurado pode fazer? O que ele deve apresentar? Quando é possível salvar, que nem sempre é possível, nós temos algumas soluções a depender do caso concreto. Vamos lá, primeira delas. É período até 28 de abril de 95, que dá para enquadrar por profissão. A empresa está regularmente fechada, puxei ali no site da Junta Comercial ou no site da Receita Federal e verifiquei que a empresa está fechada. Consta lá na Receita Federal como baixada, inativa, sei lá, tem umas 500 nomenclaturas diferentes, né? Qualquer uma que leve à conclusão que a empresa está fechada, não tem mais atividades. Vamos lá. Nesse caso, a INSS é obrigado a fazer o enquadramento já por profissão, se houver a possibilidade, for alguma daquelas profissões que constam no decreto 53.831 ou no decreto 83.080. Se for de maneira assim textual, não dá para fazer analogia nesse caso. Judicialmente, você pode brigar pela analogia. De maneira administrativa, só se for ali cara crachá. Está lá médico é médico, dentista, dentista. Não pode ser, sei lá, alguma outra coisa diferente, né?
o INSS, administrativamente, pela Instrução Normativa 77, é obrigado a fazer o enquadramento. Se não fizer, cabe recurso para a junta de recursos, tem um dos enunciados, se eu não me engano, enunciado número 2, um dos incisos, se eu não estiver enganado agora de cabeça, eu sei que tem um enunciado, qual deles eu não lembro, acho que é o 2, se eu não me engano, que traz a previsão do enquadramento por profissão, se a empresa está regularmente fechada. Marcos, não dá para fazer enquadramento por profissão. Artigo 582 da Instrução Normativa 77. Artigo 582 da Instrução Normativa 77. Eu vou tentar o quê? A justificação administrativa de tempo especial. Só que é pré-requisito, primeiro, que a empresa esteja fechada, e segundo, que eu tenha o LTCAT. Se eu não tiver o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, não dá para fazer. Onde é que eu consigo esse LTCAT? Que pode ser que eu consiga, né? O síndico da massa falida, se ainda tiver, dependendo do caso, faz muito tempo, às vezes não tem nem mais síndico da massa falida, em alguma reclamação trabalhista através de prova emprestada, em algum outro benefício previdenciário de alguém que requereu, né, dependendo, às vezes, a pessoa que tem um amigo, alguma coisa que tentou isso de alguma forma, ou, em alguns casos, sindicato dos trabalhadores, que as empresas, dependendo do caso, tinha acordo coletivo, ou convenção coletiva, que elas depositavam o LTCAT no sindicato, e aí vem a maior surpresa. As empresas eram obrigadas a depositar o LTCAT no INSS. Então, pode ser que o próprio Leviatã tenha o LTCAT. Só que o INSS não tem um cadastro, igual tem, por exemplo, nas microfichas, ele não tem um cadastro de microfichas digitalizadas, de LTCATs digitalizados. Aí eu entendo até que já passou da hora dos legitimados pela Constituição de proporem ação civil pública para que o INSS levante todos esses LTCATs e digitalizem. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Eu posso fazer isso? Não, eu não sou legitimado para ação coletiva, para ação civil pública, nem para mandado de segurança coletivo. Os legitimados pela Constituição, já na minha humilde opinião, deveriam atuar nesse sentido, porque eu fui servidor do INSS por 11 anos. E por que eu estou repetindo isso constantemente? Eu conheço um pouquinho o outro lado do balcão. Eu não comentei aí, dos 11 anos que eu trabalhei dentro do INSS, durante 6, eu trabalhei na superintendência do INSS, dentro da área de comunicação social, da assessoria de comunicação, que é a minha primeira formação em propaganda e marketing, né? Então, além de realizar peças publicitárias e por aí vai, eu desenvolvi um trabalho lá dentro, que era o quê? Eu visitava as agências do INSS em loco, eu cheguei a visitar por volta, na época, de 70% das agências do estado de São Paulo. Na época, a rede ela era em 170, 180 agências, depois foi aumentando. Eu cheguei a visitar por volta de 70% das agências do INSS. E muitos documentos, não sei qual é a realidade hoje, estou falando realidade de quando eu trabalhava lá, eles estão em arquivos, e alguns arquivos estão em situação deplorável. Alguns arquivos. Então, essa papelada solta aí, se já não foi comida pela traça, vai ser comida nos próximos meses, nos próximos anos. O que der para salvar, tem que salvar. Então, eu falo aqui sem apontar dedo para ninguém, se eu tivesse condições, se eu fosse um dos legitimados, eu já teria proposto uma ação, primeiro, conversar de maneira, do diálogo, né? Manda um ofício para o INSS, marca uma reunião, tenta de maneira, eu digo, né, amigável, não deu, faz o que o advogado sabe fazer melhor. A gente passou 5 anos dentro de uma faculdade, o quê? Para entrar com ação, né, meu povo, entendeu? Então, querendo ou não, o advogado foi treinado para entrar com ação judicial. Então, assim, resumindo, pode ser que você encontre dentro do próprio INSS. Pode ser. Então, assim, resumindo, depois que você conseguiu o LTCAT, o que você vai fazer? Você pode, nesse caso aí, deixa eu ver, peraí que tem um negócio escrito aqui. Se você conseguiu o LTCAT, aí você vai elencar testemunhas que trabalharam com esse trabalhador na mesma empresa, em todo o período ou em parte dele, para que essas testemunhas levantem essa situação específica. Né? Levantem o quê?
Vamos lá. O LTCAT existe tanto individual como coletivo. Via de regra, em 99% dos casos, são LTCATs coletivos, de todo o ambiente de trabalho. E ele mostra, tem uma máquina X, uma máquina Y, que faz ruído X, ruído Y. O que eu vou precisar, o que o PPP faz? Ele encaixa aquele segurado dentro daquele ambiente, o PPP. A partir do momento que não tem mais empresa para emitir PPP, eu preciso, através de testemunhas, o quê? Encaixar aquele segurado dentro daquele ambiente. Por exemplo, a LTCAT diz que tem um ruído de 93 decibéis. Eu preciso que as testemunhas digam o quê? Que eu trabalhava com aquela máquina que tem ruído de 93 decibéis. Eu preciso só o quê? Fazer o cara crachar, que eu seja encaixado dentro daquele ambiente. Então, resumindo, se a empresa fechou, são algumas formas de tentar salvar. Tem casos em que efetivamente não dá. Tem uma parcela muito grande que não tem o que fazer, Obrigada, infelizmente. doutor. Foi uma ótima Judicialmente, explicação. só uma outra situação, judicialmente dá para tentar alguns tipos de prova emprestada, perícia em ambiente similar, que o INSS não aceita, mas administrativamente é aquilo que eu comentei, entendeu? Vamos supor que é uma empresa de telefonia. Aí você encontra uma base ali específica que não foi mudada até hoje de uma outra empresa concorrente. Você poderia judicialmente fazer essa perícia em ambiente análogo, entendeu? Mas isso só judicialmente. E não é qualquer juiz que vai aceitar, não. Vai dar um trabalho Ou uma danado. prova emprestada, né, de algum processo trabalhista que já tenha sido realizado contra essa empresa, ou uma prova análoga. Foi realmente o que eu pensei. E acho que vai ser muito difícil, realmente, né? Vai. Na prática vai ser bem difícil mesmo. Uma pergunta, eu acho que foi a doutora Patrícia que fez até, eu acredito que ela esteja falando em restituição, né? No caso dos médicos, realmente, eles recolhem às vezes acima, né? Ou até pessoas que tem segurados que eles possuem 2 empregos, né? Sim. E na hora de fazer o requerimento eles não comunicam, né? Eles deveriam comunicar às empresas para não ultrapassar. E aí, essa empresa pode requerer essa restituição que está vertendo... É o próprio segurado que requer. O próprio segurado. Instrução normativa da Receita Federal 1717. Essa é fácil de decorar. Instrução normativa da Receita Federal 1717. Essa instrução 1717, resumindo, ela traz como é que você vai fazer o procedimento de compensação e restituição de tributos. Via PERDCOMP, mas tem o procedimento específico da 1717, lá informando como é que você vai fazer e tal, mas dá para pedir sim, é o próprio segurado que pede. Não tem como a empresa se beneficiar disso. Não, nesse caso não. Só se ela pagou a patronal acima, né? Aí é contribuição dela mesma. Aí tem uma outra pergunta que eu também realizei, sobre as contribuições para complementação. Elas estão submetidas a uma prescrição tributária? Por exemplo, eu descobri lá atrás, né, o cliente descobriu lá atrás que 5 anos da vida dele, ele não chegou ao mínimo, né? E aí para completar o mínimo, não. Para completar o mínimo, não há prescrição ou decadência. Agora, existe a prescrição e a decadência do órgão público em cobrar contribuições previdenciárias, que é de 5 anos. Passou disso, se eu quiser, livre e espontaneamente, eu posso indenizar. Artigo 45A da Lei 8.212. O nome técnico é indenização. Artigo 45A da Lei 8.212. O grande problema da indenização hoje, depois desse comunicado de Vibem, é qual? É que parte não vai entrar para as regras de transição e nem para o direito adquirido antes da reforma administrativamente. Dá para brigar depois judicialmente. A doutora Camila perguntou, por meio de DARF? Depende. Portaria 230 do INSS do ano passado, 2020. Portaria 230. Se for a complementação para o salário mínimo, é via DARF mesmo, o complemento. Se forem outras contribuições que vai pagar cheia, que a pessoa não pagou nada, né, que é a indenização e por aí vai, GPS.
Lembrando que elas são corrigidas, né? A indenização ela é corrigida, às vezes acaba nem compensando, né? Olha, a indenização, pelo menos, ela tem um limite. Vamos lá. 10% de multa e, no máximo, até 50% de... Não, desculpa. É isso mesmo. 10% de multa e, no máximo, 50% de correção, entre aspas. Entendeu? Não pode ultrapassar 50%. Então, é o teto, né? Que hoje está dando, se ultrapassar mais ou menos 9 anos e 6 meses, mais ou menos, ou 8 meses, não lembro de cabeça, aí já fica nos 50% mesmo. Entendeu? Se eu contar de hoje, acho que é 9 anos e 8 meses, 9 anos e 6 meses, eu fiz uma conta uma vez lá. Aí passou disso aí, vira tudo 50%. Entendeu? Não ultrapassa isso. Pelo menos não ultrapassa, né? Eu tenho um caso no escritório que a pessoa contribuiu 33 anos e 3 meses. E no período de 2011 a 2015, ele era empresário e ele ficou sem contribuir 4 anos. A hora que ele foi aposentar, não tinha essas contribuições, aí ele teria que pagar esses 4 anos em atraso. 4 anos. O INSS mesmo, ele reconheceu, e aí ele emitiu uma guia de R$86 mil. É isso mesmo. O cliente ficou desesperado, porque falou, nossa, eu vou ter que pagar agora, a guia já foi emitida, o que eu vou fazer? Não, guia não tem problema, é só desconsiderar. Aí, só que, por que eu dou esse exemplo? Mas eu dou muito esse exemplo porque eu consegui fazer o seguinte, reduzir de 4 anos, ele não precisava de 4, ele precisava de 1 ano e 7 meses, só mais ou menos. Ótimo. E aí ele foi reduzido para R$35 mil. Como a pensão o benefício era de 3.500, mais ou menos, em 1 ano, 35 mil já estava pago. Aí a pessoa ia pensar, não sei o que vai ser agora. No teu caso, doutora, se fosse agora, a partir de 1º de julho de 2020, ele não poderia mais pagar esses atrasados, que entre 2011 e 2015 ele perdeu a qualidade de segurado. Ele até poderia pagar, mas não contaria para o preenchimento das regras, entendeu? Para fechar ali o requisito. Agora, a partir de 1º de julho de 2020, nesse teu exemplo, não daria mais para pagar. Só daria para brigar judicialmente. Olha o problema. Mas eu acredito que também nem iria dar certo, porque a pessoa vai ter que se desprender agora de um valor de R$30 mil, R$35 mil. É difícil quem aceita, né? Mas olha, dependendo do caso concreto, às vezes a pessoa vai receber um benefício de 5 mil e pouco pela vida inteira. A hora que você faz as contas, esses 30 e poucos mil que a pessoa gastou, em um período de 5 a 7 meses, ela pagou tudo, dependendo do valor do benefício. Agora, se for receber salário mínimo e pagar 30 e poucos mil, mesmo assim, ainda levaria 3 anos para recuperar. Levaria, né? Mas tudo vai depender do caso concreto e se a pessoa tem dinheiro para pagar, né? Tem essa também. Dá para fazer parcelamento. Só que enquanto todo parcelamento não for realizado, esse período não pode ser contabilizado. Certo, doutor. Bom, as minhas perguntas agora, eu fiz umas observações que eram sobre as trabalhistas para contar para fins de contribuição. Teve uma pergunta da doutora Patrícia, fiz umas outras observações, que eu falei sobre a regra de transição, que às vezes ela chega a ser mais benéfica, né? Pelo pedágio. Caso, sim. Dependendo do Deixa caso. eu só falar uma coisa que eu esqueci no final. Tem um curso meu aberto pela ESA da Lapa, online ali, né? Igualzinho aqui via Google Meet e tal, que é um curso sobre cálculos previdenciários. Vai ser em setembro. Nossa, eu preciso. 2 semanas, de segunda a quinta e de segunda a quinta. São 2 semanas inteiras. E é um curso que tem 32 horas de carga horária pela ESA Lapa. Cálculos previdenciários 360. E serão o quê? Eu vou dar 2 dias de cálculos no regime próprio de previdência e direito internacional previdenciário. Outros 2 dias serão de cálculos de previdência privada. E os outros 4 dias serão de cálculos, 3 dias de cálculos de regime geral de previdência, cálculo de atrasado, cálculo de regra de transição, cálculo de tudo que vocês imaginarem aí,
E uma das aulas é sobre cálculos judiciais, né? Cálculo de valor da causa, alguns cálculos aí de RPV, por exemplo, né? Então, é um curso com 32 horas pela ESA da Lapa. É só entrar lá no Google ESA Lapa, digitar lá direitinho. Começa, se eu não me engano, dia 12 de setembro. São 2 semanas de segunda a quinta. Quem tiver interesse, eu, professor Tiago Barros, que é um dos maiores especialistas em previdência privada do Brasil, previdência complementar, não só privada, né? Que privada é só dos bancos, né? Exige tudo. Gláucia Cordeiro e professor Alexandro Menezes Farinelli. Quem tiver interesse, é só entrar no site da ESA Lapa. Não faço a mínima ideia de se já fechou turma ou não, entendeu? Mas isso é o de menos. Ali, se não fechar turma, eles devolvem o dinheiro. Graças a Deus, nos últimos 3 meses, fechamos turmas em todos os cursos de previdenciário da ESA Lapa. Entendeu? Então, será somente cálculos, doutor? Só cálculos, isso aí. Nossa, isso eu estou precisando. Ainda não está aberto. Em outubro vai ter um só de planejamento previdenciário. São 15 horas. São 5 encontros. São de segunda a sexta, numa semana em outubro. Esse ainda não abriu matrícula, não. O de planejamento previdenciário. O de cálculos já está aberto, já. Entendeu? 32 horas. São 8 aulas de... Não, 32 não, são 24, desculpa. São 8 encontros de 3 horas cada um, 24 horas. E vai ter um de planejamento em outubro, pela ESA Lapa também, todo online também, nesse estilo aí, que ainda não abriram as matrículas, vão abrir durante o mês de setembro. Serão 15 horas, né, de planejamento previdenciário. Serão 5 encontros de 3 horas cada um. Eu, Gláucia e Farinelli. Ainda está online, está aberto aqui, ó, cálculos previdenciários 360 graus. Eu vou tentar mandar o link aqui no chat. Patrícia... Esse nome doido, só eu mesmo. Para dar um nome doido desse. É que eu acho que a Patrícia, não tenho certeza, a Patrícia é do Rio. Eu já vou mandar Ai, mas não ficou... Tem alguém de Dracena também. O doutor Márcio. Não, e tem o... Que não aceita a prova emprestada na região de Dracena, na Federal. Ctrl+C. Aí complica. Eu sou do Rio. Obrigada, Camila. Eu mandei aí o link da Previdência. Ai, agora eu vou ver se eu mandei o link certo. Não, é esse mesmo. Esse mesmo, pela descrição, né? É o certo. Estou vendo aqui o... Eu não consigo falar, mas eu decorei o negócio aqui já. Não, mas está aqui, é esse mesmo. Nossa, e além do professor Marcos, agora eu vou falar certo, Vicchiesi, nossa, o doutor Alexandre Farinelli, a Gláucia, o Tiago eu não conheço, mas assim, são pessoas assim, top, top, top. O Tiago, ele foi superintendente da Previc, só isso, entendeu? Que é o órgão que trata de previdência complementar fechada. Ele foi superintendente em São Paulo. Só isso, entendeu? Sim. O homem é fera em previdência privada. Nossa, que top! Nossa, Vanessa, você acha que finalizamos? Bom, para mim, a palestra foi excelente. Acredito que, nossa, foi uma... Estava falando, falei, uma palestra gratuita dessa, né, doutora? Nossa, muito completo, muito cheio de informações. Assim, informações práticas, e é isso que a gente procura. Sim, precisamos sim da base, da teoria, mas precisamos também esse olhar prático, porque na hora do dia a dia nosso. Nossa, a gente atende o nosso cliente aqui, sabe? A gente precisa dispor do melhor serviço. E, doutor Marcos... Eu acho assim... Não, eu acho também que o cliente ele tem que sentir essa confiança, né? Nós temos que passar essa confiança para o cliente, para até o cliente não chegar na sua sala, você falar, aí de repente ele volta sem falar de novo, e quando eu começo a fazer um planejamento, quando eu começo a fazer a entrevista com o cliente, eu monto todo o formulário e depois eu faço um relatório conclusivo, né? E a gente, aumentando esse conhecimento, você consegue passar com mais autoridade. Eu acho que para o cliente isso é muito importante. Não, isso com certeza. O que vocês precisarem, pode contar comigo. Eu procuro caprichar, eu não ligo se é live, se estão pagando ou não.
que eu penso o seguinte: se vocês gostarem, por exemplo, do que eu fizer aqui, com certeza, a hora que eu soltar alguma coisa com carga horária maior, que aqui eu dei tudo que eu podia dar durante aí 1h30, 2 horas, eu não neguei Sim. Não, mas conhecimento. foi Né? ótima a palestra, Então, como tem coisa que sempre. exige 10 horas, 20 horas, 30 horas, 4 horas. Então, assim, Sim. se vocês gostarem se eu fizer um serviço bem feito aqui, com certeza, a hora que eu soltar alguma coisa paga, vocês vão falar, pô, vale, entendeu? Se 1h30 ele falou Não, isso, mas vale, com 4 certeza. horas, em 10 horas, em 20 horas, ele vai falar muito mais. Então, eu não nego o conhecimento aí. Pode ser de graça, pode ser pago, pode ser live. Eu até preferia aqui, sinceramente, que a turma não está tão grande e que seja no Zoom, ou no Google Meet, ou no Teams, que eu consigo mostrar slide. Lá no Instagram é muito legal, abre para todo mundo, mas eu não consigo. Até dá através de umas ferramentas pagas, tal, mas normalmente não dá para instalar no perfil da OAB e por aí vai. Então, assim, eu prefiro até esse formato aqui, que eu consigo mostrar slide, inclusive. Não, até, doutor, vou falar uma coisa para o senhor. É que, assim, a gente, os previdenciaristas mesmo, conhecem o senhor, buscam pelo senhor. O que eu estou percebendo nos últimos tempos, e é muito bem-vindo, muitos colegas migrando, vindo para o previdenciário, vendo uma cartela de serviço nova, e aí o que acontece? Eu fiquei muito feliz do senhor ter vindo aqui virtualmente para Ribeirão, porque o senhor faz parte de um grupo que eu acompanho, que assim está mais nichado lá em São Paulo, e eu vou trazer o senhor mais vezes. Eu vejo que o senhor sempre está fazendo palestra com a Toda vez que Gláucia. quiser, pode contar comigo, entendeu? Toda vez. Inclusive, a hora que voltarem os presenciais, eu vou com o maior prazer. Olha, eu visitei em 2018, acho que umas 45 subseções entre curso de ESA, palestra, tudo que você imaginar. Uma das poucas que eu não fui é Ribeirão, que eu gostaria de conhecer. O pessoal fala do tal do shopping do Pinguim. Eu adoraria dar uma palestra presencial ou um curso pela ESA, que seja, e conhecer o tal do Pinguim, porque, ó, uma das poucas cidades do estado que eu não conheço, quando eu trabalhava no INSS, eu também visitei por volta de umas 120 agências do INSS, tanto na capital, Grande São Paulo, como no interior. 2 vezes que eu marquei para Ribeirão Preto, aconteceram imprevistos de valor do INSS, que às vezes dentro do serviço público tem corta a verba agora, vai ter que passar para outro local, tem esse tipo de coisa. 2 vezes que eu ia para Ribeirão para visitar todas as agências da região, cortar a verba. A única cidade que eu conheço que você comentou, mas que faz parte dentro da divisão do INSS de outra gerência executiva, que era Araraquara, foi São Simão, que eu fui para a inauguração da agência. Pertinho. Ai, Foi tá a única. aqui. O resto, fiz São Carlos, eu fiz, entendeu? Nossa, quase chegou perto. O resto, daí para cima, quase já chegou. Não, mas, ó, fica registrado aqui. Fica registrado o nosso convite para o senhor voltar. Eu creio que ano que vem nós já vamos estar. Peço a Deus que a gente já esteja mais estabilizado essa questão da pandemia, que não venha mais nenhuma variante aí, que essa Delta seja a última, em nome do Senhor Jesus, sabe? E aí o senhor vai vir, sim, presencialmente, estar com a gente, e nós vamos, né, Vanessa, levar ele para o Pinguim. Vai conhecer o Pinguim. É de lei, porque depois de uma aula dessa, onde houve uma entrega dessa, nós vamos tomar um show maravilhoso, porque a gente merece. Opa, fico bastante contente que tenham gostado. Nós agradecemos mesmo. Sim. A palestra foi, assim, fantástica. Usou realmente todas as técnicas do planejamento, sem esquecer de nada, assim, né? Sim, foi perfeito. Acredito que todos os colegas também agradeceram muito. Isso, com certeza. Gostaram. E também, Vanessa, eu quero deixar aqui meu agradecimento a você, porque, assim, foi no momento que a gente se encontrou. Ai, vamos! A gente já estava com o nome dele na cabeça. Verdade. Muito obrigado. E foi muito bom. Olha, gratidão a todos os que estiveram presentes. Por favor, você quer fazer os últimos agradecimentos, Vanessa? Passa a palavra aí, vamos fazer a nossa Eu agradeço despedida. novamente a doutora de ter aberto essa oportunidade
para mim, né? Ter escolhido uma data para poder fazer esse evento e também ao doutor Marcos, né, que tem uma agenda aí lotada, que nós sabemos, e estar aqui novamente, como todas as vezes, eu já fiz outras lives, né, com o doutor Marcos, e ele sempre à disposição, né? Uma pessoa, apesar de nós sabermos o profissional que ele é e o professor, ele está sempre acessível, né? Até falei isso para a doutora Camila. Sempre, Opa, sempre. muito obrigado. Isso. O senhor quer dar alguma última palavra, Não, doutor? só agradecer mesmo a doutora Camila, a doutora Vanessa, toda a OAB Ribeirão Preto, a diretoria, a todos que acompanharam. Eu vi algumas pessoas que entraram e saíram. Se eu não me engano, eu vi até a doutora Patrícia Crovato aqui, mas já sumiu. Sim, a presidente da OAB, da Comissão de Previdência da OAB Santo André, entendeu? Então, assim, agradeço. Vi o doutor Helder, que foi presidente da gestão anterior da OAB Dracena. Vi muita gente querida e outras pessoas que eu estou Márcio também. Que estava aqui, que escreveu também, ele é da comissão lá de Dracena, de Direito Previdenciário, é meu colega de comissão estadual, e passou muita gente, passou conselheira seccional aqui, a doutora Luciana Remoli. Olha, foi um evento incrível, foi uma palestra incrível, e eu quero agradecer a vocês dois por essa oportunidade, agradecer ao OAB 12ª Subseção, a doutora Patrícia Crovato voltando aí, falando do seu nome, seu áudio ainda não ligou, vamos ficar falando do seu nome, doutora Patrícia Crovato. Eu estava agradecendo também aos colegas que estavam presentes. Pode ficar tranquila que era coisa boa. Sim, sim. Pode ficar tranquila, doutora Patrícia Crovato, que era coisa boa. Falou, olha, eu vi a doutora Patrícia aparecer aqui, acho que ela caiu. Se eu não me engano, a doutora Patrícia lá de Santo André. Santo André. As pessoas, o doutor Helder de Dracena. Sim. Então, eu agradecendo todo mundo. E a doutora, que estou vendo aqui, só finalizar, doutor Hélio, doutora Patrícia Guerra, doutor Pedro, gente, doutora Beatriz, muito obrigada. Vocês abrilhantaram a nossa palestra e logo vamos ter outras oportunidades juntos. Eu quero deixar um abraço a todos e um agradecimento ao OAB São Paulo e ao OAB 12ª Subseção. Gente, meu agradecimento também ao OAB São Paulo e 12ª Subseção e a todos responsáveis pelo evento. Muito obrigada. Vou aproveitar o Silvio para terminar. Mas você vem da caravana de onde? Aqui dá uma caravana mesmo, um de cada lugar. Gratidão, professor. O senhor foi luz aqui para a gente, viu? Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Grande abraço para todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.